Hoje nós vamos conversar, mais uma vez, sobre aquilo que não podemos deixar de conversar, sobre política. E para falar de política, eu tenho aqui comigo Pedro Werneck. Ele é administrador de empresas, ele é produtor rural, ele já comercializou com cavalos manga larga para o exterior, exportava animais da criação dele, e ele hoje administra um grupo político chamado Fênix, e é com ele que eu vou bater esse papo, além de que ele é meu amigo há mais de 30 anos, e eu tenho o maior respeito pela opinião que ele emite sobre diversas circunstâncias que acontecem no Brasil. Pedro, tudo bem com você, meu querido? Bom dia, Ronaldo. Tudo bem? É um prazer estar aqui na Menorá na TV, prazer estar contigo. É um prazer rever, como você falou, um amigo de mais de 30 anos. Nós já tivemos muitas atuações, muitos embates e muitas atividades na política brasileira e principalmente na política do Rio de Janeiro. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos então iniciando o primeiro bloco de Menorá na TV com Pedro Werneck. Pedro, você acredita que existe no Brasil hoje montado um embate entre esquerda e direita? Eu acho que sim, Ronaldo. Eu vejo isso aí com um aspecto diferente do que as pessoas veem normalmente, né? E eu quero fazer uma análise rápida sobre isso para você entender. Quando terminou a Revolução de 64, isso em 1986, nós tínhamos a direita e os movimentos liberais, os movimentos conservadores, né, que você pode enquadrar isso dentro do que você poderia dizer que é a direita, totalmente disperso, totalmente esfacelado, totalmente sem interesse. E eu me lembro até de uma época em que eu fazia algumas viagens com a minha esposa, a gente viajava muito de carro, porque a gente rodava muito pelo Brasil, e comentando com ela, eu diria, Gina, eu acho que nós somos os últimos dois direitistas do Brasil. E porque isso estava totalmente perdido. Aí você me conheceu, viu que tinha mais gente. Exatamente. Aí depois eu, voltando aos contatos com alguns amigos e nas redes sociais, eu comecei a ver que não era bem assim, que existiam N pessoas como eu que se sentiam órfãos e perdidos. Enquanto isso, nesse tempo, a esquerda se organizou, se planejou, se estruturou. Isso estou falando dentro do período militar. E aí, quando terminou o período militar, qual foi a realidade que a gente se deparou? Uma esquerda extremamente preparada e organizada e disposta a enfrentar a nova realidade, e uma direita totalmente perdida, desmotivada, desinteressada. E esta foi a realidade que a gente encontrou. Ô Pedro, existem muitas direitas e muitas esquerdas. Exatamente. Eu quero dizer a você que a minha direita, a direita a qual eu pertenço, e eu não sei se existem muitas pessoas que pensam como eu no ramo da direita, é uma direita democrática, é uma direita responsável, é uma direita que se preocupa com o social, é uma direita que quer que o Brasil tenha educação, é uma direita que não quer violência urbana, é uma direita que se preocupa efetivamente em que todos tenham oportunidades, que aqueles que são vítimas de uma série de mazelas nacionais encontrem um caminho. E tem muita gente que olha a direita de uma outra maneira, que quer o fechamento do regime, que não quer oportunidade para todo mundo, que quer se beneficiar de privilégios, assim como na esquerda existem os mesmos matizes com o viés ligado à área da esquerda. Qual é a sua direita? Ô Ronaldo, a minha direita é a nova direita, que é exatamente isso que você colocou e onde você se encaixa. E é onde as pessoas de direita que têm consciência da realidade do mundo e da realidade do Brasil se enquadram perfeitamente. Então, a direita, ela conseguiu entender a mudança do mundo, conseguiu entender a mudança das coisas e conseguiu se reorganizar e se reestruturar. E eu chamo isso de nova direita, que é exatamente a direita que tem esses comprometimentos e tem essas preocupações. Em contrapartida, a esquerda ela ficou muito
monopolizada nas velhas tradições, nos velhos líderes, nos velhos livros, nas velhas práticas, né? Então, hoje existe um choque muito grande entre a esquerda, que não se modernizou, e a direita, que se modernizou. Claro que ainda existe aquela direita ainda um pouco retrógrada. Ô Pedro, os cidadãos de direita costumam olhar para a esquerda e para os cidadãos de esquerda e os alcunharem de comunistas. Todos na esquerda são comunistas. E o pessoal da esquerda olha para aqueles que são de direita e dizem que são todos nazistas e fascistas. Você acha que existe alguma via, algum caminho no meio dessas duas posições extremadas, tanto de um lado quanto do outro? Não, eu acho o seguinte, Ronaldo, eu acho que nem toda pessoa de esquerda, né, é comunista, como nem toda pessoa de direita quer movimentos fechados, quer regimes totalitários. Mas existe este pensamento, é muito mais comum na esquerda do que na direita. A direita, existem movimentos conservadores, existem movimentos liberais, existem movimentos nacionalistas democráticos, enquanto na esquerda, se você olhar, todo viés, toda tendência, ela vai para o totalitarismo. Isso você não precisa acreditar em mim, não. Você não precisa acreditar nas pessoas que falam isso. É só você ver o mundo. Todos os países que tiveram tendências fortes para a esquerda acabaram em ditaduras. E a grande maioria dos países que tiveram tendência para a direita acabaram em democracias sólidas. Pedro Werneck, Dilma ou Temer? Olha, Ronaldo, é difícil, porque eu acho que é um complemento do outro. As pessoas esquecem que o Temer foi escolhido a dedo pelo Lula como vice-presidente da Dilma. Assim como o Lula escolheu a Dilma para ser presidente da República, escolheu o Temer para ser vice da Dilma. Evidentemente, isso representa a mesma estrutura política, o mesmo jogo político, o mesmo interesse político. Sem dúvida nenhuma, conhecia todas as mazelas do outro e delas concordavam. E por isto, eles não têm muita diferença. A grande diferença entre eles é que, no caso da Dilma, existe um forte teor ideológico. E no caso do Temer, esse teor ideológico ele não existe. Mas, tirando esse aspecto, na maneira deles verem o poder público, na maneira deles verem o governo, da maneira deles verem os interesses partidários e os interesses pessoais, o corporativismo, a corrupção, as oligarquias, eles enxergam os problemas da mesma maneira, né? Não é à toa que eles foram parceiros durante esses anos todos. Muito bem. Você acredita que a política esteja judicializada e a área jurídica do país esteja politizada, ou isso é uma conversa fiada? Quem é da área jurídica, os ministros do Supremo Tribunal não fazem política e aqueles que são políticos não fazem frente à justiça, não fazem sombra à justiça. Você acredita que as decisões que o Supremo Tribunal Federal tem tomado são próprias do Supremo Tribunal Federal ou são próprias de uma casa em que as pessoas tenham sido eleitas, o que não é o caso do Supremo Tribunal Federal, em que os ministros são escolhidos pelo presidente da República? Olha, Ronaldo, eu acho que o Supremo é hoje um órgão extremamente politizado, como todas as outras instituições estão politizadas. Na verdade, isso virou um mesmo emaranhado, tendo como fundamento a parte da politização. Não é à toa que o Supremo é escolhido pelo presidente da República. O ministro do Supremo é escolhido pelo presidente e avalizado pelo Congresso. Quer dizer, ele é escolhido politicamente e avalizado politicamente. Pessoas que estão lá, muitos não têm nenhum saber jurídico para estar lá e outros não têm nenhuma vocação para ser juiz. Foram advogados durante a sua militância toda profissional
E exatamente por isto atuam dentro do Supremo mais como advogados do que como juízes. E isso é uma coisa extremamente grave dentro da política nacional e dentro da política de qualquer país. Não estou me referindo só ao Brasil, não. Além do mais, a gente não pode esquecer que existe a politização dos órgãos públicos, dos bancos, das instituições, das fiscalizações. Então, tudo isso virou indicação política. E onde só existe indicações políticas, o que acontece? Todo esse processo cai dentro da vala comum, que é da vala política. E isto, evidentemente, não interessa à sociedade, não interessa ao brasileiro. Muita gente imagina que o Brasil entrou numa rota de colisão consigo próprio, quer dizer, com o próprio Brasil, da qual nada sobrará. Tem gente que acha que a Lava Jato é seletiva, outros acham muito pelo contrário, que a Lava Jato está perseguindo os criminosos e os colocando na cadeia. Muitos acham que não deve haver nenhum tipo de prerrogativa para quem tem mandato parlamentar, que não deve haver foro privilegiado. Outros, ao contrário, acham que tem que haver foro privilegiado. Hoje você vê gente acusando o Congresso de só legislar em causa própria. Outros acham que não, que o Congresso legisla para a nação. Como é que se sai dessa confusão, meu querido amigo? Pois é, Ronaldo. Esta confusão, eu tenho uma convicção muito pessoal com relação a isso. Eu acho que desse processo a gente não sai incólume dentro do processo propriamente dito, porque ele hoje está totalmente contaminado. É como um câncer que virou uma metástase, está disseminada por todos os órgãos da administração pública. Eu vejo a única solução que nós temos é encontrarmos uma maneira, e isso tem que ser estudada com muito cuidado, da gente impor a consulta direta, a manifestação popular direta através de referendos. É a democracia direta que acontece na Suíça. Exatamente, é a democracia direta que acontece na Suíça e não em outros países assim como na Suíça, mas existe também nos Estados Unidos, existe no Canadá, existem em vários outros países onde a democracia é muito consolidada, onde a população se manifesta sobre vários aspectos. Porque você acha que existirá alguma chance de nós termos uma reforma efetivamente política feita pelos atuais políticos? É uma pergunta que você está fazendo a mim? Isso. Eu te respondo com o maior prazer. Eu entendo que muito dificilmente os políticos vão deixar esse quadro de políticos que nós temos no Brasil de legislar em causa própria. Exatamente. Acho muito difícil. Exatamente. Porque esse é o sistema que vigora aqui desde o Império. Exatamente. E é por isto que a única maneira de se quebrar esse círculo vicioso é através de referendos populares. Ô Pedro, quando você trabalhou comigo na Câmara dos Vereadores, sim, quando nós ouvimos, depois de eu ter conseguido aprovar um projeto de lei que se transformou em lei e que hoje leva o nome de Favela Bairro, que naquele momento se chamava Pró-Favela, que era a transformação das favelas em bairros populares. Depois de eu ouvir de um auxiliar do prefeito da época, que veio à Câmara sancionar a minha lei, que beneficiou e beneficia hoje mais de 3 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, de que não iria colocar em prática essa lei, que só foi colocada em prática pelo prefeito posterior, de quem que recebeu das minhas mãos a lei já aprovada e sancionada pelo prefeito que passou, que não iria colocar em prática a lei do Ronaldo Gonlewski, porque corria-se o risco do Ronaldo Gonlewski, que não era do nosso partido, se transformar em prefeito do Rio de Janeiro. Eu perdi a ilusão com a categoria a qual nós estamos nos referindo. Mas, Ronaldo, esse exemplo que você citou é um exemplo... Você é testemunha disso. Emblemático, exatamente, eu sou testemunha disso, e esse exemplo é um exemplo emblemático, e fatos como esse nós tivemos inúmeros outros. Por isso é que eu cada vez mais sou defensor da democracia direta, porque a sociedade, através de referendos, ela vai legitimar
esse tipo de atitude. E os políticos vão ter que deixar de parar esse trabalho de sempre legislar em causa própria. Um grande exemplo disso que temos agora é essa mini reforma eleitoral. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Pedro Werneck. Já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco de Menorá na TV e Pedro Werneck, um ativista político brasileiro que tem opiniões e que está dividindo essas opiniões conosco. Ô Pedro, você considera que a Lava Jato seja seletiva? Não, eu não considero que a Lava Jato seja seletiva. A Lava Jato, ela pega ladrão, corrupto, bandido, e quem examinar a Lava Jato com isenção vai ver que ela pegou pessoas de todos os partidos, de todas as tendências, de todas as áreas, não só políticas, como empresarial também. Então, eu não vejo isso. Eu vejo isso mais como um choro, uma maneira das pessoas se justificarem e tentarem jogar um pouco de cortina de fumaça em cima da Lava Jato. Aproveitando o embalo, como você avalia a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o líder das pesquisas para as eleições de 2018? Bom, eu vejo por duas maneiras. Primeiro, eu não vejo ele como líder das pesquisas. Eu acho que isso é uma distorção que os institutos de pesquisa fazem. Eu acho que isso é uma distorção que a grande mídia procura apresentar para mudar um pouco o foco dessa realidade, no caso das pesquisas que eu quero me referir. E no caso da posição do Lula, eu vejo que ele cometeu um grande erro. Ele poderia ter sido o grande líder nacional, ele poderia ter sido o grande renovador da política nacional, ele poderia ter sido a grande figura até do século, mas infelizmente a gente percebeu que ele não tinha grandeza para isso, ele não tinha capacidade para isso, ele não tinha estrutura emocional para isso e se deixou envolver dentro do que pior existe na política nacional, que é a corrupção, que é o toma lá da cá, que é o jogo de interesses não só pessoais, como interesses corporativos, de partidos, de grupos, etc. E se deixou também envolver por uma ideologia de esquerda, achando que com isso ele ia ter um grande respaldo para o seu projeto de perpetuação do poder. Você acredita que, eventualmente, São Paulo possa apresentar na eleição de 2018 um racha no PSDB? Eu acho que sim. Eu acho que o PSDB ele já é um partido rachado. Ele não é um partido que vai rachar na eleição de 2018. O PSDB já é um partido rachado. Então, isso que está acontecendo na disputa eleitoral para 2018 não é nada mais, nada menos do que uma consequência do que já existe. Rapidamente, para que as pessoas entendam, o PSDB, na verdade, hoje existem dois PSDB. O PSDB antigo, que é o PSDB ideológico, que é o PSDB de esquerda, que é o PSDB onde existem até muitos comunistas, e existem pessoas que têm este viés e esta mentalidade, e que estão muito perdidos porque a esquerda perdeu um pouco com esse negócio de Lula, PT e tal, a sua referência. E existe o PSDB novo, que é o PSDB dos políticos que entraram na política mais recentemente e que não viveram esse lado ideológico do processo de criação do PSDB e que estão mais preocupados com a corrupção, com a realidade social, com a mudança do país. Então hoje nós temos dois PSDBs dentro de um só que não se entendem e não vão se entender porque eles são discordantes nos seus fundamentos. O Alberto Goldman, que é um
acho que, se não me falha a memória, acho que ele é vice-presidente do PSDB de São Paulo. Eu não tenho certeza absoluta. Eu acho que ele é vice-presidente do PSDB nacional. Melhor ainda, provavelmente sim. Ele acaba de chamar a atenção do Dória e entraram os dois num embate público pelos jornais, inclusive com ofensas e por aí afora. Você acredita que isso já é um projeto de desgaste montado por quem pretende assumir uma posição que o Dória hoje ameaça? Eu acho que isto é mais uma demonstração cabal do que eu acabei de falar. Na verdade, o Dória representa o PSDB mais atual e o Goldman representa o PSDB antigo. Então, esses dois PSDB, eles são incompatíveis. Na verdade, eles pensam de maneiras diferentes, eles têm interesses diferentes, eles têm maneira de ver o mundo diferentemente e não há nenhuma possibilidade deles virem a se entender. Isto é, esta briga entre o Goldman e o Dória não é nada mais, nada menos do que um exemplo cabal disso que eu acabei de falar. Você acredita que depois de 2018, ou durante a eleição presidencial, o PMDB possa ter efetivamente um candidato próprio? Eu acho difícil o PMDB ter um candidato próprio. Eu acho que eles vão lançar balões de ensaio, vão fazer uma marola grande, como é hábito do pessoal do PMDB. Essas manobras políticas, eles são muito competentes. E na hora H, eles vão negociar a peso de muito retorno, a peso de muita contrapartida, o apoio deles a algum candidato. Eu acho que é isso que eles vão fazer, eu acho que é isso que eles vêm tendo feito nos últimos tempos. E o PT, Pedro Werneck? O PT tomou uma trombada com a prisão de muitos dos seus membros. Podemos falar de Manteiga, de Palocci, de Companhia Limitada. E Palocci veio a público com denúncias em seus depoimentos, não em delação premiada, e as denúncias atingiram a cobra não no rabo, e sim em áreas de difícil regeneração. A cobra ou a jararaca, que no final das contas dá no mesmo. Você acredita que a jararaca chega capengando a 2018 ou nem chega? Ronaldo, eu acho que o PT é um partido que dentro de muito pouco tempo será um partido inexpressivo. Eu não vou dizer que ele vai se extinguir, mas ele será um partido inexpressivo. Ele ainda resiste, ainda tem um suspiro de vida, porque o Lula, ainda mal ou bem, ainda se movimenta aí na política nacional. Mas no momento que o Lula sair do cenário da política nacional, o PT vai voltar a ser um partido inexpressivo, né? Porque eles cometeram tantas barbaridades, tantos crimes, desviaram tanto da sua filosofia, se afastaram tanto dos seus militantes, que é muito difícil eles voltarem a ter credibilidade dentro do processo nacional, né? Dentro de muito pouco tempo, eles vão ser um partido com muito pouca expressão a nível nacional. Como você explica o patamar onde se encontra Marina Silva, sempre bem colocada em pesquisas? No caso dela, você não acredita nessas pesquisas ou você acha que, ao contrário, sim, ela tem lá os seus adeptos por algum motivo que você vai explicar e que ela se coloca bem por isso? Eu acho, Ronaldo, que ela tem os seus adeptos e eu também acho que esses adeptos da Marina não são poucos, né? Eu não vou dizer que ela se situa exatamente no patamar que as pesquisas a colocam, mas sem dúvida nenhuma ela tem os seus eleitores, ela tem os seus seguidores, ela tem pessoas que acompanham a sua filosofia. Eu tenho acompanhado que, na verdade, o grande defensor, o grande número de pessoas, os grandes entusiastas da Marina Silva na política são
na verdade, as pessoas que ainda têm o ranço do politicamente correto. São pessoas que ainda acham que esta é a maneira boa, a maneira adequada de você resolver os problemas do Brasil. São geralmente pessoas que não têm muita vivência política, não têm muita experiência política, não acompanham a política, mas o discurso politicamente correto da Marina impressiona essas pessoas. Ô Pedro, e o Ciro Gomes? Seria a Marina de calça e a Marina seria o Ciro Gomes de saia? Seria alguma coisa por aí? O Ciro é uma figura folclórica na política brasileira que muito rapidamente está deixando de ser uma figura folclórica e está passando a ser uma figura ridícula. Então é difícil você analisar o quão ridículo ele é, o quão ridículo ele está e quão ridículo tem sido as suas falas. Por que você o classifica de ridículo? Porque ele é uma pessoa que perdeu um discurso lógico. Ele não diz coisa com coisa, ele ora está de um lado, ora está no outro, ele gosta de fazer frases de efeito, ele gosta de falar coisas que não tem nada a ver, entendeu? Ele gosta de se apresentar como uma pessoa contestadora, como uma pessoa que se impõe, e, na verdade, ele só tem falado coisas sem nexo, coisas sem sentido, coisas que não têm ligação de nada com nada. Então, eu não vejo grandes futuros, não, a não ser naquele reduto eleitoral dele lá em Sobral. O Bolsonaro tem sido atacado por revistas do calibre da Veja, por jornais do calibre do jornal O Globo e outros pelo Brasil afora. Isso significa que ele é uma verdadeira ameaça ao establishment. Ele efetivamente está galgando patamares nunca antes vistos nesse país por alguém de direita numa trajetória política, é isso? O Bolsonaro eu vejo o seguinte, Ronaldo, como uma das grandes e novas lideranças que o Brasil está apresentando. O Brasil está muito carente de lideranças. O Brasil está muito carente de pessoas que falam o que tem que ser dito, o que deve ser dito. E o Bolsonaro foi uma pessoa que se apresentou desta maneira. É claro que quando surge um novo líder, né, seja ele de que tendência for, o establishment, como você colocou, fica com medo, fica arrepiado, fica preocupado, porque acha, ou às vezes até sabe, de que as coisas vão mudar. É exatamente por isso que estão focando muito, agredindo muito e falando muitas coisas contra o Bolsonaro. Agora, na política brasileira, isso é como um bumerangue, isso tem tido efeito contrário. Não sei se no caso do Bolsonaro vai fazer efeito a favor ou vai fazer efeito contra. Mas todas as vezes que se coloca alguém numa evidência da qual o Bolsonaro está usufruindo, as coisas acabam dando ao contrário para aqueles que estão atacando o alvo, o objetivo deles. Exatamente. Eu não sei como é que isso vai acabar. O Bolsonaro, ele tem crescido muito em função desta liderança e principalmente por ocupar um segmento pobre em líderes, mas também ele tem sido muito ajudado pelos seus adversários e mais ajudado ainda pela grande mídia. Isso aí é uma coisa inegável. Ajudado, mas de forma que pareceria ao contrário. Exatamente. Ajudado criticando eles, falando, porque a crítica, Ronaldo, quando ela ultrapassa um determinado limite, quando ela ultrapassa algum aspecto de você perceber que aquilo ali tem um fundamento, ela funciona ao contrário, porque você vê que aquilo é um ataque pelo ataque, que é uma maneira de você tentar derrubar as pessoas, de você tentar modificar a realidade, às vezes até com mentiras. Então isso aí as pessoas percebem com muita clareza. E aí esse tipo de ataque funciona contra. Por que que uma revista como a Veja diz que o Bolsonaro é um cidadão do partido do eu sozinho? Eu pergunto a você. Você tem essa impressão? Não. Que o Bolsonaro é um homem de um partido de uma pessoa só? Não, pelo contrário. O Bolsonaro é uma pessoa hoje
que tem milhões de seguidores e mais do que milhões de seguidores. Ele tem pessoas que estão engajadas no seu projeto, estão engajados na sua campanha, estão engajados na sua maneira de ver o país e nas soluções que ele apresenta. Então, o que eu vejo, falando um pouco nessa reportagem da revista Veja recentemente, é que essa grande mídia, onde a Veja está incluída, elas querem deturpar, alterar as coisas. E fica muito claro isso, quer dizer, então fica tão patente que funciona ao contrário. No caso do Bolsonaro, ele é uma pessoa que tem inúmeros seguidores, e seguidores fiéis, e seguidores dispostos a vestir a sua camisa. Como é que você enxerga a questão do Aécio Neves? O Aécio, nós estamos hoje, o programa é gravado, pode ser até que ele vá ao ar depois que o embrulho do Aécio Neves já esteja com a fita, com o laço e mandado para presente. Não se sabe quando é que nós vamos colocar esse programa no ar. Mas vamos fazer um exercício de futurologia. Qual é a sua opinião com relação ao que vai acontecer com o Aécio Neves? Você acredita que o Senado vai impedir que ele perca o mandato? Você acredita que o Supremo Tribunal Federal, ao contrário, vai caçá-lo efetivamente, vai deixá-lo com essa prisão, entre aspas, à noite, em casa, sem poder sair, sem poder exercer o seu mandato de senador? Se você pudesse hoje olhar para a tua bola de cristal, o que ela te diria? Ronaldo, a minha bola de cristal, ela diz o seguinte, ela diz que as coisas vão ficar como estão, que o Supremo vai acertar com o Senado alguma maneira de livrar a cara do Aécio, ele vai sair dessa posição que ele está, ele vai voltar a ter o seu mandato, ele vai voltar a influir na política nacional e o Supremo vai sair disso mais desmoralizado e o Senado vai sair disso mais desmoralizado. E é por coisas desse tipo que o Bolsonaro cresce. Muito bem, não saia daí. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Pedro Werneck. Já voltamos. Estamos de volta com Pedro Werneck e fazendo aqui nós dois um exercício de futurologia. Eu vou voltar a perguntar ao Pedro o que ele pensa, por exemplo, das possibilidades de delação premiada de Palocci, Eduardo Cunha e tantos outros que estão aí presos e que eventualmente podem vir a tratar desse tema. Eu acho, Ronaldo, que esse caso do Cunha, o caso do Palocci, do Manteiga e de outros, eles só farão delação premiada em causa própria, para defender um pouco a liberação das penas e diminuir um pouco as penas que eles vão ser condenados inegavelmente. Mas você acha que alguém faz delação premiada por convencimento de que errou e que pode eventualmente redimir a sua responsabilidade, a sua culpa, a sua consciência fazendo uma delação? Eu acho, Ronaldo, que realmente muito poucas pessoas fariam isso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas esta é a grande importância da delação premiada. É permitir que a justiça chegue onde ela tem que chegar, nas coisas importantes, nos fundamentos da realidade. Porque se você não chegar nos fundamentos, se você não chegar na base do problema, você não vai resolver. Se você ficar só na espuma, você não vai conseguir resolver esses problemas. Pela primeira vez no Brasil, se conseguiu chegar mais a fundo dentro dessa realidade. Não chegamos no fundo totalmente, mas conseguimos chegar num nível muito importante para esclarecer todos esses problemas. Eu não tenho dúvida que dessas declarações todas, a mais bombástica vai ser a do Palocci. Se o Palocci realmente falar o que ele sabe, falar o que ele acha que deve falar para livrar a sua cara, né? A situação de pessoas como Lula, como PT, como Gleisi, enfim, como várias outras pessoas do partido,
vão ficar numa situação muito complicada. Porque a grande verdade é a seguinte: a sociedade brasileira já fez o seu julgamento, a sociedade brasileira já sabe de tudo isso que aconteceu. Agora, é importante que a justiça também chegue lá. Por outro lado, o esporte brasileiro, inicialmente com a CBF, com as questões envolvendo os presidentes da CBF de várias gerações, a questão da FIFA e agora a questão do Comitê Olímpico Brasileiro, demonstram que o assunto esportivo brasileiro não está sendo levado como deveria. Qual é a sua avaliação sobre esse tema? Eu acho o seguinte, Ronaldo, como eu já falei, na verdade a estrutura brasileira de governo, de liderança, de autoridade, seja ela política, esportiva ou qualquer outra, ela está vivendo uma metástase. Todos os órgãos estão se contaminando, arranjando uma maneira de se contaminar entre eles. E não tenho dúvida que essa corrupção política chegou no esporte, né? Afinal de contas, se você pensar bem, se você olhar a posição do NUSMA, quem foi que pagou? Foi o governo do estado do Rio de Janeiro. Foi estruturas corrompidas do Cabral que levaram a essa compra de votos no Comitê Olímpico e passaram pelo NUSMA. E isso aconteceu não só no esporte, aconteceu na fiscalização sanitária, aconteceu em vários outros aspectos da estrutura de funcionamento de um Estado. Então, claro que isso se fez chegar na política. E essa faxina tem que ser em todas as áreas. Ora, o NUSMA, através dos advogados dele, vem negando as acusações que ele está sofrendo. Assim como também outros acusados estão fazendo esse mesmo caminho, que pode ser verdade, pode não ser. Nós precisamos ouvir os juízes quando eles fizerem os seus julgamentos depois de um processo estabelecido. Nesse momento existe uma investigação e uma prisão que já foi transformada hoje mesmo, quando nós estamos gravando esse programa, de prisão temporária em prisão preventiva. E não sabemos onde é que essa questão vai parar e como essa coisa vai se acomodar ou não se acomodará. Agora, por outro lado também, voltando à questão de Brasília, o que é que você esperaria de uma delação premiada de um Eduardo Cunha desses da vida, por exemplo? A possível delação do Cunha ou de outras pessoas do nível do Eduardo Cunha só vão confirmar, corroborar o que a sociedade já sabe. A gente precisa de realmente colocar um ponto final em todo esse processo de corrupção, em todo esse processo que deturpou, que destruiu a estrutura do Estado brasileiro. Meu querido Pedro Werneck, eu vou te dizer o que eu penso sobre certas questões. Eu entendo que monopólios e gorduras governamentais levam a esse estado de coisas. E o Brasil, ele tem sido mestre em estabelecer monopólios, estabelecer campeões de isso, daquilo, campeões empresários. Eu nunca tinha tido a noção de que se partisse de um governo a ideia de levantar a bola de determinados empresários para que eles se transformassem em campeões disso, campeões daquilo. Se acusa a imprensa brasileira de ser monopolizada. Vários setores da economia nacional estão sob a guarda e sob a asa do governo e também sob monopólios. Como é que você enxerga esse tipo de coisa, sem citar nomes, porque eu quero ouvir a tua opinião sobre a ideia de se monopolizar questões no Brasil? Eu acho, Ronaldo, que esse é um dos grandes problemas que precisam ser resolvidos na estrutura brasileira. Esses monopólios têm que ser quebrados e eles têm que ser quebrados em todos os níveis. Eu entendo que, por exemplo, o Estado brasileiro ele tem que ser forte, mas pequeno. Ele tem que ser funcional
ele tem que atender às suas necessidades básicas. E que a livre iniciativa é que vai organizar a sociedade no seu campo econômico, no seu campo empresarial. Isso quer seja na indústria, quer seja no comércio, quer seja na mídia, quer seja em todos esses setores. Tem que ser aberto, não se pode escolher campeões, como você falou, e enfiar milhões de recursos da sociedade brasileira através do BNDES para se criar isso. Porque isso gera enormes distorções e depois são contas que acabam sendo pagos por essas empresas. Que tipo de Estado é esse que você diz que é um Estado que deveria ser pequeno? O que deveria fazer? Quais são as obrigações desse Estado que você chama de Estado enxuto? O Estado brasileiro ele tem que se voltar para os pontos importantes que competem ao Estado, que é segurança, educação, saúde, organização do funcionamento dos órgãos públicos. Você incluiria saneamento básico aí também nesse teu rol? Saneamento básico, o funcionamento dos órgãos tipo Câmara, Senado, governos, ministérios, etc. Então, isto compete ao Estado fazer. E compete ao Estado dar condições à iniciativa privada para que cuide dos aspectos da economia. Afinal de contas, quem gera emprego é o empresário, quem gera emprego é o pequeno comerciante, quem gera emprego é o pequeno comerciante no sentido do momento que ele começa a desenvolver as suas atividades. O Estado, ele não oferece emprego, ele não gera economia, ele não gera recursos, ele não gera riqueza. Você acredita que aqueles que são beneficiários de todas as benesses que existem no Brasil vão abrir mão com facilidade dos foros privilegiados, dos próprios monopólios, das concessões para o resto da vida? Como é que você acha que isso vai acabar? Eles não vão abrir mão, eu concordo plenamente. Por isto é que eu volto ao início da nossa conversa, que só se quebra esse círculo vicioso através da democracia direta. Porque se você depender deles, eles vão procurar manter os seus próprios privilégios. Essa reforma eleitoral que nós tivemos agora, que eles chamam de reforma política, é um exemplo básico disso. Modificaram tudo que interessa a eles e não modificaram nada que interessa à sociedade. Olha só, Pedro, nós chegamos infelizmente ao final do nosso papo. O programa tem um horário de duração, chegamos ao fim. Você está convidado em outras oportunidades para a gente continuar essa conversa. E eu quero te oferecer as nossas câmeras e os nossos microfones, câmeras e microfones de Menorá na TV à tua disposição, para que você possa se despedir dos nossos telespectadores. Eu agradeço muito ao seu convite, Ronaldo. Agradeço a Menorá TV por também ter me dado essa oportunidade. E eu quero só dizer o seguinte, que eu sou uma pessoa realista. Eu não sou uma pessoa nem pessimista, nem otimista. Eu sou realista. Então eu tenho consciência que o Brasil tem solução, que o Brasil precisa encontrar um caminho mais adequado, mas que isso só vai ocorrer se nós lutarmos todo dia, se nós batalharmos todo dia. Ficarmos esperando por pessoas para resolver os nossos problemas, isso não vai acontecer. Menorá na TV entrando no ar na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 25 da NET. E também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.